Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje seria o dia do meu amigo Ezequiel. Na realidade, o Sérgio tirou umas férias, né? Retorna em agosto, seria o Ezequiel. Mas ontem ele me pediu para que eu pudesse, se possível, substituí-lo. Ele viajou. Então, estamos aqui, não é? E hoje não temos assim um tema já previsto no cronograma da casa. É um tema livre e eu escolhi hoje um tema ligado e vamos utilizar o livro dos Espíritos. Mas sejam todos bem-vindos, eu tô vendo o pessoal entrando, que coisa boa, nessa noite fria, nós nos aquecermos com os princípios, as bases da doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos conforta, nos faz feliz, porque a partir do momento que compreendemos, como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando travamos contato com a doutrina espírita, nós nos libertamos das algemas, da ignorância, do medo, da insegurança. Então, vamos aos nossos recados. O primeiro recado é que, diante deste frio, estamos com a campanha do agasalho em nossa casa. Temos lá uma caixa de papelão grande, onde quem puder e quiser poderá depositar o seu donativo. Pode ser um agasalho, um cobertor, touca, meia, luva, para que aqueles que mais necessitam possam receber, tá bom? Então, a Casa Espírita Maria de Nazaré está buscando percorrer uma vez na semana as ruas da cidade para verificar aqueles irmãos que estão na rua, se eles estão precisando de uma coberta, de luva, touca, enfim. Então, o donativo será bem utilizado e chegará onde mais se fizer necessário, podem ter certeza. Então, esse é o primeiro recado. O segundo é que nós todo segundo sábado de cada mês, nós fazemos a campanha de fraternidade Alta de Souza, cujo objetivo é, neste momento, levar mantimentos para aqueles que estão passando por dificuldades. Nós temos várias famílias cadastradas em nossa casa. Então, no segundo sábado, arrecadamos os alimentos, produtos de higiene e de limpeza. No domingo, nós organizamos as cestas e na segunda-feira é feita a distribuição dessas cestas para as famílias cadastradas, ok? Quem puder colaborar, então é sempre no segundo sábado, entre 15 e 16h30. E sempre teremos 2 trabalhadores da Casa Espírita, normalmente o João, na última vez foi a Emily. Então, sempre 2 para poderem recolher, receber esses mantimentos, esses donativos, e nem é necessário sair do carro, basta buzinar que os nossos companheiros, trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré vão receber ali mesmo no carro os donativos. E por fim, temos mais um recado, que é o curso que vamos iniciar em 3 de agosto, numa terça-feira. Então, este curso é o que é o Espiritismo. E ele terá como tutor o nosso querido amigo Ezequiel, e ele acontecerá sempre às terças-feiras, das 19 às 20. Começa dia 3 de agosto e se encerra em 30 de novembro com 15 aulas, descontados os feriados no período. É totalmente online e gratuito. É uma grande oportunidade para aquele que quer travar contato com a doutrina ou mesmo para aqueles que já conhecem a doutrina, mas que querem atualizar, que querem ter este contato para poder trocar também
ideias, experiências. Meus amigos, acho que esses eram os recados desta noite. Então vamos agora, com a companhia amorosa de cada um de vocês, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando realmente entrar em sintonia com os benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado. Mas, para que possamos sentir as benéficas influências desses amigos, necessário se faz transmitirmos, termos, ou melhor, oferecermos a receptividade necessária, pensando, sentindo, falando, agindo no bem. Então, elevando o nosso pensamento, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, assim é e assim será para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, como eu disse no início desta live, o tema hoje ficaria livre à minha escolha. Então, eu escolhi um tema ligado ao Livro dos Espíritos, que vai falar da lei de amor. É comum dizermos que a lei divina, ela é perfeita, muito diferente da lei humana, falha, corrupta, comprável, mas é inegável que a lei humana, através dos séculos, vem se transformando e beneficiando a humanidade como um todo, com penas mais brandas, mais humanizadas. Porque se formos nos reportar, por exemplo, à Idade Média, havia um sem número de delitos que eram pagos, não é? Com a própria vida. Então a pena de morte era muito comum naquela época. E hoje nós vemos que a pena de morte ela é muito mais restrita. Então, alguns países ainda têm em seus estatutos jurídicos a pena de morte, mas é algo que está ficando para trás e não por acaso. Afinal de contas, o planeta Terra vai deixar de ser um planeta de expiações, de provas, e vai se transformar num planeta regenerado. Então é necessário que as leis se abrandem para que possam ser compatíveis com a nova categoria que o planeta Terra assumirá. Não sabemos exatamente quando, mas estamos em pleno processo. Então, por vezes nos perguntamos: se a lei de Deus ela é perfeita, mas em que consiste a lei de Deus? E onde ela está escrita? Porque a lei humana ela está escrita, podemos ter acesso a ela, mas a lei de Deus? Os espíritos superiores responderam a Kardec que as leis divinas se encontram gravadas em nossa própria consciência. Mas, para efeito didático, os espíritos também nos trazem no livro 3º O Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, é a obra primeira da doutrina espírita, das quais derivam todas as demais, e no livro 3º do Livro dos Espíritos, em que abordamos as leis morais, os espíritos fazem uma divisão didática do que seria a lei de Deus. Então,
eles vão falar da lei divina ou natural, da lei de adoração. O que é adorar a Deus? Haroldo Dutra, numa palestra, nos disse que adorar a Deus é tão somente elevar o pensamento, pensar em Deus, já estamos adorando ao Pai Celestial. Depois temos a lei do trabalho. A lei do trabalho é interessante porque algumas pessoas, a despeito de considerarem que o trabalho traz o retorno financeiro, não apreciam o trabalho e já disseram, se eu pego quem inventou o trabalho. Ora, quem instituiu o trabalho como uma lei universal e imutável foi o nosso próprio Criador. Então existe a lei do trabalho, existe a lei da reprodução. Então eu vou falar rapidamente de todas as leis para depois me fixar na lei do amor. Então, a lei da reprodução é aquele instinto que nós temos, homens e mulheres, de sermos pais, não é? Aquela afeição que temos por nossos filhos é algo que já trazemos intrínseco. Desta forma, também é uma lei, porque se não houvesse a lei da reprodução, o mundo não poderia receber os espíritos pelas vias da reencarnação. Então, também é uma lei. A lei de conservação. Então, nós temos um instinto de conservar a nossa vida. Ninguém em sã consciência vai atravessar uma rua sem olhar para um lado e para o outro. Por quê? Porque instintivamente nós temos em nós a lei da conservação. Por outro lado, existe também, e é uma lei divina, a lei de destruição. Como assim? Então, destruir também é divino? O destruir que não é abusivo. Nós mesmos, quando reencarnamos, temos um tempo limitado aqui no globo. O nosso corpo será destruído, mas por um motivo justo, nobre. Nosso corpo é destruído, porém a alma, que é imortal, segue com seu progresso. Então, se não houver essa destruição, nós não poderíamos continuar com o nosso progresso intelectual, moral e espiritual. Entretanto, quando destruímos de uma forma negativa, quando destruímos o meio em que vivemos, o meio ambiente, sofreremos as consequências. Quando tiramos a vida de um corpo físico de alguém, destruímos a possibilidade daquele irmão continuar a sua jornada progredindo, nós estamos infringindo a lei da destruição, porque destruímos de forma abusiva, utilizando-nos equivocadamente do nosso livre-arbítrio. Mas existe também o destruir positivo. Se eu compro um terreno onde existe um casebre, eu quero construir a minha casa, eu preciso necessariamente destruir aquela para fazer novas bases, novos alicerces. Assim é a vida. Depois, temos a lei de sociedade. A lei de sociedade nos mostra que nós, seres humanos, somos seres sociáveis e sociais. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que tanta gente está adoecendo em serviço home office. Por quê? Porque não trocam impressões, não trocam energias, não trocam ideias ali, fisicamente, porque nós fomos criados para vivermos em sociedade. E sabemos que este período em que precisamos nos isolar por conta da pandemia, mas isso tudo vai passar e certamente voltaremos a ter este convívio social que está na lei do Pai, a lei de sociedade. Depois temos a lei do progresso. Então, não adianta queremos deter a lei do progresso, porque ela é inexorável, ela é inflexível. Nós podemos não aceitar determinadas tecnologias, mas elas se impõem por si mesmas. É a lei do progresso em ação. Lei de igualdade, somos todos iguais perante Deus.
O que nos diferencia são os nossos esforços para chegarmos ao Pai. Então, nos diferencia, mas para Deus somos todos iguais, tanto que Deus nos criou com o mesmo ponto de partida. O ponto de chegada vai variar ao infinito, dependendo das escolhas de cada um de nós. Depois temos a lei de liberdade. A lei de liberdade que o Pai nos concede está consubstanciada no nosso livre-arbítrio. É o nosso poder de escolha. Depois vamos chegar aonde eu gostaria de me demorar um pouquinho mais com vocês, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, a lei de Deus é perfeita. Então, nós vimos vários tópicos muito brevemente, muito rapidamente, porque o tempo não nos permite. Porém, sabemos que a lei de Deus, além de ser perfeita, ela é imutável e eterna. E ela está vigente em todos os mundos, em todas as galáxias, em todo o universo. E é a mesma lei. E a lei de Deus, ela é justa, portanto, ela vê os esforços que nós fazemos, Deus vê a nossa intenção e não fica com as aparências, somente com os efeitos. Então, vamos falar da lei de amor, justiça e caridade. Como eu disse, ela está no terceiro livro, não é? No terceiro livro, que fala da parte moral, não é? Das lições morais. E deixa-me ver aqui, que eu já tinha achado aqui, gente, perdi, só um momentinho, tá bom? Foi lá pra frente e saiu. Achei, que bom. Live tem disso, né, gente? Ao vivo, o marcador sai do livro, mas vamos seguindo em frente. Então, eu vou me fixar mais na questão da caridade e do amor ao próximo. Então, é neste capítulo, quando falamos da lei de amor, de justiça e caridade, que temos aquela famosa questão 886, na qual Kardec indaga aos espíritos superiores qual era o significado, o sentido da palavra caridade, segundo o entendia Jesus. Não, ele não queria, Kardec não queria o que é caridade. Não, ele queria qual seria o pensamento, o sentido que Jesus dava à palavra caridade. E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E é claro que nesse sentido que Jesus nos coloca é o sentido que Deus nos vê. Mas para que possamos alcançar a misericórdia do Pai, necessário se faz que nós tenhamos misericórdia para com o nosso próximo. E eu gostaria de ler um trecho que eu achei bem interessante, que é o desenvolvimento que Kardec faz a respeito da resposta que os espíritos deram. Ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, ou seja, caridade material, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Eu quero frisar que esta questão de inferior igual ou superior não é no sentido moral, é no sentido que a sociedade nos impõe, que as profissões nos impõem. Essas hierarquias
que vemos na Terra, mas que necessariamente não correspondem à superioridade moral. Então, quando Kardec se refere a inferiores iguais aos superiores, é nesta hierarquia que a Terra nos traz. Então, a caridade nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. De fato, a pessoa já está numa situação tão difícil, errou, cometeu um erro grave, aí vem o outro e ainda fala na cabeça dela, pune, humilha, condena, julga de forma muito severa, não é? Se um rico, olha o que Kardec fala, se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Ou seja, Kardec nos aponta para a questão de fazermos asepsia de pessoas. Então, aquela que está bem vestida merece a nossa atenção, porém, aquela que vem pé no chão ou chinela havaiana, numa situação, não tem instrução, fala de forma errada, gramaticalmente, né? Falando, então não merece a nossa atenção? Absolutamente. Aqui Kardec nos chama a atenção. Como é que nós tratamos o nosso semelhante? Pela aparência? Pelo que ele aparenta ter? Ou nós tratamos a todos da mesma forma, com cordialidade, com educação, com gentileza, que é isso que se espera de um cristão. Se nos dizemos espíritas, isto é o mínimo que podemos fazer para mostrar que estamos aproveitando os ensinamentos que essa doutrina libertadora nos traz. Seguindo com o texto. Quanto mais, entretanto, sua posição, estamos falando daquele que está em infortúnio, quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Essas são as considerações que Kardec nos traz. Então, somos mais do que alguém? Estamos todos na mesma nau, que é o planeta Terra. Quem pode dizer da nossa condição espiritual é só Jesus, o governador planetário, Deus, nosso Pai. Nós não temos condição de julgar criteriosamente e com acerto a condição moral e espiritual dos nossos semelhantes. Nós não temos condição de fazer isso. Nós não conhecemos a história do princípio. Lemos rapidamente um resumo e queremos já ditar o julgamento, a sentença final. Então, devemos tomar cuidado, termos esse cuidado maior ao emitirmos os nossos julgamentos, justamente pela lei de amor que nos abrange. Se Jesus nos afiançou que devíamos amar-nos uns aos outros, julgar com severidade, humilhar o próximo, nos julgarmos superiores, afronta a lei de amor completamente. Então, vamos ainda seguir com algumas questões. Eu falei da questão 886. Vamos à questão de número 887, que diz assim. Kardec indaga. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então Kardec faz essa pergunta, mostrando a nossa fraqueza ainda diante daqueles que nos são desafetos, naqueles que nos contrariam, naqueles que
não tem a mesma sintonia conosco. Então ele diz, mas isso não é contrário às nossas tendências? Olha então o que os espíritos respondem. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que o Cristo quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Olha que interessante. Enquanto muitos acham que a vingança ela é justa, se eu recebi um mal, eu vou me vingar, eu vou dar o troco. E o que os espíritos superiores nos colocam é que, ao nos vingarmos, só conseguimos nos colocar abaixo moralmente dos nossos ofensores. Então, amar aos inimigos é tão somente não pagar-lhes o mal que recebemos com o mal, mas é pagarmos o mal com o bem. É não desejarmos mal a eles e não ficarmos felizes quando algo de mal lhes acontece, ou não ficarmos indignados quando um bem alcança um inimigo, um desafeto, não é? E lembrando sempre que o importante não é não ter inimigos, porque todos nós temos inimigos. Não tenhamos dúvida. Ou temos inimigos encarnados ou inimigos desencarnados. Muitas vezes nem sabemos dos inimigos encarnados, quanto mais dos desencarnados, porque já tivemos tantas existências que não podemos aquilatar e não temos lembrança do que fizemos, quantos inimigos construímos ao longo das nossas jornadas. Não sabemos, mas na dúvida, e não importa saber quantos inimigos nós temos, o importante é não sermos inimigos de ninguém. É não termos ódio, desejo de vingança, desejo de retaliação. É esse o compromisso que nós temos para com aqueles que não nos querem bem. É não desejarmos o seu mal. Então vamos a mais uma questão envolvendo a lei de amor. Todas essas questões nos falam do amor, que é este sentimento que cobre a multidão dos pecados, não é? Então, meus amigos, nós temos aqui uma questão que vai falar das mães. Já se falou por várias vezes que o amor de mãe na terra é aquele que é mais próximo da lei de Deus. É claro que entre o amor de uma mãe e o de Deus há uma distância incomensurável, não se pode medir, mas dentre os amores que temos na terra, é este o que mais se aproxima. E quando falamos de amor aqui, falando da lei de amor, não nos referimos ao amor romântico entre dois seres que querem ficar juntos, querem morar juntos, fazerem tudo juntos, porque têm alegria de estarem juntos, mas não estamos nos referindo ao amor romântico, estamos nos referindo ao amor em seu sentido mais amplo e sublime. E o amor de mãe é assim. Normalmente temos sim tristes exceções. Então, na questão 890, Kardec pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Então vamos lá, vamos ouvir o que os espíritos têm a nos dizer sobre o amor materno. Então eles dizem que é uma coisa e outra, ou seja, é instinto, mas também virtude. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação. Olha a lei de conservação. A mãe cuida dos filhos para que eles possam viver, sobreviver e cumprir a sua jornada na terra. Amando-os, educando-os.
Mas no animal, este amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Então, se uma cachorrinha deu cria, ela vai cuidar da sua prole enquanto os filhotinhos necessitarem do leite, enquanto eles precisarem dos seus cuidados, mas depois que eles crescem, ela não tem pelo filhote nenhum laço, não é? Como acontece com o ser humano. As mães acompanham seus filhos na jornada e mesmo que ela esteja no plano espiritual, o seu amor ainda acompanha o seu filho. Então vamos ver o final da resposta. No homem, este amor persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo a própria morte, acompanhando o filho além da tumba, além do túmulo. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Lembremos que esse instinto maternal também nos é dado pela lei da reprodução, pela lei da conservação e também pela lei do amor. Então, eu havia dito antes que temos tristes exceções e Kardec vai abordar essa questão, aquelas mães que não amam os seus filhos. Então ele pergunta assim na questão seguinte, na 891. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos? Frequentemente desde o nascimento. Então, vamos à resposta. É às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, um sofrimento pelo qual ele tem que passar se ele tiver sido um mau pai, uma mãe ruim ou um mau filho em outra existência. Então, esta situação é para o filho que está nascendo. Pode ser uma expiação, um sofrimento, porque ele, por sua vez, em existência anterior também foi mau pai, uma mãe ruim, não é? Mas também pode ser uma prova escolhida para que ele possa avançar numa situação mais difícil, mas que se ele conseguir passar por essa prova, muitos méritos ele receberá, adquirirá para o seu progresso imortal. Então aqui diz assim, em todos esses casos, seja porque o espírito reencarnante escolheu a prova ou porque ele está sofrendo o que fez a outrem sofrer, em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades à vida do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas isso, é claro, é inconsciente, ela não tem essa ideia, é alguém que quer realmente sabotar a vida do outro de uma forma, como é que eu vou dizer assim, intencional. Ela quer sabotar, mas ela não tem o conhecimento, a lembrança da vida espiritual, que certamente encontraríamos uma explicação do comportamento dessa mãe, que às vezes ela detesta um filho e ama desveladamente o outro, mas aquele ela detesta. Então, é certeza que há explicações no passado espiritual, mas ainda assim é porque esta mãe ainda não se depurou, porque senão ela não trataria o filho dessa forma, não sabotaria a sua existência na Terra, porque ela então está transgredindo a lei do amor, a lei do progresso, impedindo que o filho progrida. Ela está, como é que eu vou dizer assim, também infringindo outras leis. Ela está infringindo também a lei de conservação, porque às vezes ela não cuida do filho, o filho fica doente, ela não tem para com ele os cuidados maternais e a criança pode até desencarnar por
por essa negligência materna. Então, terminando, mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. E não tenhamos dúvida que essa mãe também terá de se ajustar pelas infrações que cometeu às leis divinas. Queridos amigos, nossa, eu acho que até passei um pouquinho hoje, me desculpem, mas esse tema é assim muito empolgante. Falarmos das leis de Deus que regem a nossa vida, para que possamos viver a nossa existência na Terra de forma a não infringirmos essas leis. Então, para que isso ocorra, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar, conhecer essas leis e praticarmos a caridade, porque a justiça, ela está intrinsecamente ligada ao amor e à prática da caridade. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Agradeço já a companhia de todos vocês. É sempre uma alegria renovada estarmos juntos. Eu voltarei na sexta-feira. Amanhã teremos a companhia do nosso amigo Ezequiel. Então, vamos aproveitar o momento para fazermos a nossa prece de encerramento, sempre dirigida a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que dá nome à nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Então, meus amigos, vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, que neste momento está nos dando aquele passe amoroso, fluídico, energético, para que possamos nos sentir fortalecidos. E assim vamos orando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e assim será, meus amigos. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem conosco todos os dias, às 18 horas, tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por vocês. Hoje fui eu, Vânia. Amanhã Ezequiel. Amanhã é quinta, isso mesmo. Na sexta eu retorno. Sábado Ezequiel. Domingo Arielle. Na segunda eu retorno. Terça e quarta. Aí na terça vai ser Arielle. Na quarta Ezequiel. Tá bom, meus amigos? Então, até a próxima. Um ótimo final de quarta-feira. Tenhamos sempre os 3 Fs. Foco, fé e força. E vamos seguir adiante com muita alegria no coração, com muita gratidão pela vida e pela oportunidade reencarnatória. Até a próxima. Um grande abraço, carinhoso, fraterno e apertado a cada um de vocês. Fiquem com Deus.